Mateus 22, versículo 34. Olha o título: o grande mandamento. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Olha só, vamos repetir esse versículo. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Amém? Para um momentinho, amados. Veja o que aconteceu. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia feito calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Reuniram-se em conselho. Fariseus e saduceus, quem eram esse povo? Os fariseus e os saduceus eram os principais grupos judaicos. Os fariseus eram os religiosos, os que se julgavam santos. E os saduceus eram membros de uma seita. Eram membros de uma seita oposta aos fariseus. E os saduceus, eles eram mais envolvidos na política. E também eles eram um grupo de pessoas de um nível mais elevado, de uma classe de ordem elevada. Ou seja, eles eram da classe rica do povo. E eles eram dessa seita aí. Aí, os fariseus, sabendo que o Senhor Jesus havia feito calar esses saduceus aí, esse grupo aí dessa seita, então reuniram-se em conselho. Aí, no 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Veja como o ser humano é complicado mesmo. O ser humano, ele gosta de tentar a Deus, de provar a Deus. Esse homem aí, um deles, esse intérprete da lei, ele era o que? Intérprete da lei. Quem é que interpreta a lei ou as leis? Quem é que interpreta as leis, ou nesse caso aqui, a lei? Juiz. Juiz, quem interpreta a lei é o juiz. Quem cria as leis são deputados, ministros, senadores, pessoal do Congresso. Um cria um projeto de uma lei, aí se todos apoiarem, assinar, a lei se concretiza. E aí o juiz interpreta e coloca em vigor a lei. Eu não sei nada disso, não entendo disso, mas eu só passo o que o Espírito Santo me dá. Não entendo nada dessas coisas, mas o que Ele me dá eu passo. Mas eu acho que
É por aí. Quem interpreta a lei é um juiz. Então esse homem aqui era quem? Era um juiz. Traduzindo, ele era um conhecedor da lei. Agora veja como ele falou isso aqui. Aliás, ele fez essa pergunta para o mestre, mas não com o intuito de aprender alguma coisa, não com o intuito de aprender acerca do mandamento ou dos mandamentos. Por isso diz assim, por isso ficou registrado dessa forma. Olha aí, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando. Ele estava fazendo o que com Jesus? Experimentando. E perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele queria pegar uma falha no Senhor Jesus, tentar pegar uma falha para terem do que o acusarem, de terem do que falar dele, porque mesmo ele não dando nenhum motivo ele deu para as pessoas, mas assim mesmo eles criticavam, falavam mal, zombavam dele, chegaram a tal ponto de chamá-lo do quê? Ele é louco, enlouqueceu e tem demônio. Imagine só. Pois é. Você veja a visão, olha a mente de muitas pessoas. Chegaram uma vez, uma certa vez, e falaram: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouves? Chamaram assim o santo, o próprio Deus. Então veja o quanto o Senhor Jesus sofreu por causa de nós. Porque ele, mesmo estando em carne aqui na terra, naquela época, ele tinha poder para acabar com tudo. Porque Deus precisa do homem para quê? Deus precisa de nós para quê? Para nada. Para nada. Mas ele preza tanto o ser humano, ele ama tanto o ser humano, que o Deus Pai teve que suportar ver tanto sofrimento no Filho amado dele aqui na terra, porque ele estava pensando em nós, porque ele queria que nós hoje tivéssemos oportunidade de termos vida, porque ele estava pensando no nosso bem-estar, ele estava pensando em nós. Por isso, Deus e Jesus Cristo tiveram que suportar tantas humilhações. Imagine um pai vendo o filho sendo desprezado pelos homens aqui na terra, sendo humilhado. Quando o Filho de Deus foi nascer, não tinha nenhum lugar, nenhum espaço, nenhuma pousada, nem um colchãozinho, nem nada para Maria dar a luz a ele, porque não tinha espaço na hospedaria. Está escrito que não tinha espaço em nenhum lugar para ele nascer. Ele teve que nascer num curral, ele teve que nascer numa estrevaria, numa manjedoura. Manjedoura é o quê? Manjedoura, lá na roça, é conhecido por outro nome. Manjedoura é o coxo onde coloca os alimentos, o capim, coloca a ração para os animais comerem. Lá dentro da mangueira, no meio dos estrumes de vaca, de boi, de cavalo, foi lá que o Salvador nasceu. Hoje, por que o mundo está virado do jeito que está? Porque não há espaço para o Salvador nas famílias.
não há espaço para o Salvador nas casas, não há espaço para o Salvador nos corações do ser humano, da maioria das pessoas. Como naquela época não tinha espaço para ele, nem para ele nascer. E ele, sendo o herdeiro de tudo, sendo o dono de tudo, ele foi se hospedar em Samaria. Não tinha lugar para ele lá também. Não o receberam, não aceitaram ele lá. Ele, cansado de viajar, de caminhar o dia todo, chegou lá, botaram ele para fora da aldeia, porque não tinha espaço para ele. Não o receberam. Isso sendo ele o dono de tudo. Aí nós podemos ver como é o ser humano. Como o ser humano é mau. A maioria. Agora imagine o coração de Deus, né? O Pai vendo tudo isso aí, ter que tolerar, ter que suportar, porque Ele estava pensando em nós. Você viu o valor que nós temos para Deus? Você viu o quanto Deus nos preza? O quanto Deus nos valoriza? O quanto Deus se importa conosco? Aí às vezes tem gente cega, ignorante. Eu não tenho valor para ninguém, ninguém gosta de mim. Como não? Como não? Se Jesus morreu por essa criatura, como não tem valor? E às vezes a pessoa ela se preocupa, né? Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Como não? Olha aí, o preço que o Senhor Deus pagou por nós. O que importa é sabermos que para Ele temos muito valor e muita importância. A pessoa, quando ela se mata, por que ela se mata? Porque o Exu da morte, ele vai trabalhando na mente da pessoa, bombardeando a mente da pessoa, que ela não tem valor para ninguém, que ela não vale nada, que ninguém se importa com ela, que ninguém liga para ela. Ele vai bombardeando a mente dela dia e noite, dia e noite, dia e noite, até que ele convence ela que ela não vale nada, que não tem valor, que ninguém gosta dela, que ninguém se importa com ela, e nem Deus. Agora, quando a pessoa lembra do que Deus fez por ela e alimenta esse pensamento no coração dela todos os dias, do sacrifício que o Senhor Jesus fez por ela, então ela entende que ela tem muito valor. Amém? Que Deus gosta muito dela, que Deus a ama muito. Amém? Agora, uma coisa é Deus nos amar, outra coisa é nós amarmos a Deus. Porque o amor de Deus por nós não tem como duvidar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem como. A pessoa que duvida do amor de Deus por ela, essa pessoa está fora de si. Essa pessoa é uma nécia, está fora de si. Mas como eu disse, repito, uma coisa é sabermos que Deus nos ama, outra coisa é a pessoa amar a Deus da maneira certa. É diferente. E esse juiz, esse intérprete da lei, ele estava experimentando o Senhor. E perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí o Senhor respondeu, mesmo o Senhor sabendo que ele estava experimentando,
Mas ele respondeu. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha aí, vamos repetir: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Esse é o principal de todos. Para um momentinho, já vamos prosseguir. Esse aí é o maior e o principal de todos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora há uma diferença muito grande, amados. Há uma diferença muito grande no conhecer para viver. Porque esse mandamento aqui é comum, porque todo mundo conhece ele. Ou não? Todo mundo conhece, todo mundo sabe qual é o principal e o maior mandamento. Porque nós, quando éramos crianças ainda, nós já ouvíamos e já sabíamos que esse era o maior de todos os mandamentos. Só que não sabíamos o que significava. Não sabíamos o que era realmente o amor a Deus. Portanto, que vivíamos como nós achávamos certo. Vivíamos do nosso jeito e não do jeito de Deus. Por isso, a razão do grande sofrimento que enfrentamos na nossa infância, longe de Deus e sem praticar esse mandamento. Porque conhecer nós conhecíamos, mas praticar o mandamento nós não praticávamos. E pelo fato de não praticarmos esse mandamento aí, nós vivíamos na escravidão. Nós vivíamos na humilhação, nós vivíamos nas trevas, na incredulidade, na idolatria, na miséria, na fome, na imundícia e no pecado. Porque o que muda a vida de alguém, o que muda a vida da pessoa, do ser humano, amados, não é conhecer simplesmente, é conhecer, mas colocar o quê? Prática aquilo que conhece. Porque conhecer e saber desse mandamento aqui nós sabíamos, nossos pais, nossos avós, sim ou não? Que nem a minha irmã sabe, nós conhecíamos esse mandamento, nossos pais conheciam, nossos avós conheciam e sabiam, mas não praticávamos, e por isso, por conta disso, era a razão de tanto sofrimento e destruição. Porque esse mandamento aqui, a prática dele muda tudo. Muda a vida do bandido, muda a vida do assassino, muda, transforma qualquer pessoa, quando ela entende que ela tem que colocar esse mandamento em prática, todos os dias. Porque amar a Deus de todo o coração é o quê? A tradução disso é o quê? Amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de todo o coração, Deus não está falando desse músculo que bate aqui, que a função desse músculo aqui é bombar o sangue. Os médicos dizem que esse aqui é o coração, sim ou não?
Mas isso aqui é simplesmente uma bomba, que pode ser substituída hoje em dia até por bomba de plástico. Até bomba de plástico pode ser substituído esse músculo aqui. Eu vi uma reportagem esses tempos que estão fazendo transplante no ser humano, implantando até coração de porco, pulmão de porco, e está dando certo em alguns países. Então não é desse coração aqui que Deus está falando. Esse aqui pode ser trocado, não é verdade? Pode ser trocado. O coração que o Senhor se refere é o pensamento, porque qualquer órgão do nosso corpo, ele pode ser trocado, mas o pensamento, ninguém pode trocar. Ou pode? Claro que não, ninguém pode mexer no teu pensamento, é só você mesmo. Só você pode mudar os teus pensamentos. O coração, Deus, ele não habita neste músculo aqui, ele habita no nosso pensamento. Quando Deus fala que habita, que mora no nosso coração, ele está falando, eu moro no teu pensamento. Se o teu pensamento for bom, eu moro nele. Se o teu pensamento for mal, eu não moro nele. Porque Deus habita no pensamento do ser humano. Por isso que os nossos pensamentos têm que ser puros. Quando ele fala que o nosso coração tem que ser puro, ele está falando do nosso pensamento. Não podemos deixar entrar na nossa mente pensamentos maliciosos, maldosos, pensar mal das outras pessoas. É disso que Deus fala. Coração para Deus é isso. O resto tudo pode ser trocado. Não é verdade? Tudo pode ser feito transplante. Então amar a Deus de todo o coração, que é as primeiras palavras que o Senhor mencionou aqui para o juiz, amar a Deus de todo o teu coração quer dizer que o teu pensamento, o meu pensamento, o nosso pensamento, ele tem que ser totalmente em Deus. Nós temos que pensar em Deus o maior tempo possível. Amém? Deus tem que estar na nossa mente, Deus tem que estar no nosso pensamento. Você tem que pensar em Deus. Amém, amados? A maior parte do seu tempo, o maior tempo possível, o teu pensamento tem que ser em Deus. Amém? Isso é amar a Deus de todo o teu coração. O problema é que muitas pessoas, ao invés de pensar em Deus, pensam em tanta besteira. É ou não é? Pensa em pecado, pensa numa fofoca, pensa o mal dos outros, pensa na malícia, na maldade, na hipocrisia, pensa em tudo que é coisa ruim, menos em Deus. E isso aí é a razão das angústias, do sofrimento. Então, diz assim, amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. De todo o teu coração e de toda a tua alma. O coração, ficou claro que é o pensamento, amados. Amém? Agora a alma é o quê? Amar a Deus de toda a tua alma. A alma é o nosso sentimento. A alma é o que sente. Quando você sente fome, não é o teu corpo que está sentindo fome, é a tua alma. Quando você sente prazer, alegria, é a tua alma que está sentindo. Da mesma forma, a dor. Quando você sente dor, é a tua alma que sente. É a alma. E o que é a alma? É a própria pessoa
pessoa invisível. Que quando o nosso corpo, esse corpo físico, parar, morrer, o que vai prevalecer é a alma, que é a mesma pessoa, só que transformada, invisível. Então o que sente é a alma, o que nós sentimos de prazer é a nossa alma que sente. E a dor que nós sentimos, o que sente é a nossa alma. E você pode ter certeza disso, que agora o Espírito Santo vai esclarecer tudo. Por quê? Porque da mesma forma que você sente agora prazer ou dor, após a morte física, será do mesmo jeito. Se a pessoa morrer em Cristo Jesus, se ela for salva, então, o prazer da glória de Deus, o que é que vai sentir? A alma dela no paraíso. Mas ao contrário, esse que foi salvo, aquele que for para o inferno, a dor do tormento do inferno e do fogo, o que é que vai sentir a pessoa? Porque é o que sente. É o que sente hoje e continuará sentindo. Então o que sente prazer hoje é a alma. E o mesmo prazer, claro que na proporção que não se pode comparar a nada daquela terra, porque aqui na terra, nada que possa nos trazer prazer, nada pode ser comparado ao prazer de estar no céu, na presença de Deus. O prazer que a nossa alma sente hoje aqui, nada dessa terra pode ser comparado ao prazer da glória de Deus, do paraíso. Amém? E a dor é a mesma coisa. Por mais dor que a alma da pessoa possa sentir aqui na terra, estando ela no corpo, por mais dor que ela possa sentir aqui, nenhuma dor pode ser comparada à dor do tormento e do fogo eterno, que é a dor do inferno. Então você veja como que as coisas, então o que vai sentir prazer no céu ou dor no inferno será o quê? A alma da pessoa. Porque a alma não morre. A alma não morre. O que morre é esse corpo que do pó veio, para o pó voltará. A alma é eterna. Ela permanecerá, ela viverá eternamente com Deus ou na morte eterna com o diabo e os anjos do diabo e os seguidores do diabo, aqueles que optaram fazer a vontade do diabo, agradar a ele. Então, amar a Deus de toda a tua alma quer dizer o quê? Que o nosso sentimento, os nossos sentimentos, os nossos prazeres, eles têm que estar em Deus. Eles têm que estar nas coisas de Deus, na vontade de Deus. Mas o que acontece hoje em dia com a maior parte das pessoas? Eles têm prazer no quê? Eles têm prazer no vício, eles têm prazer na prostituição, eles têm prazer no adultério, eles têm prazer nas drogas, eles têm prazer no roubo, eles têm prazer na mentira, eles têm prazer na vida errada, no pecado, é ou não é? Se a pessoa vem na igreja, mas não tem prazer nem de louvar, nem de adorar a Deus, nem de buscar a presença de Deus, não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Então, amar a Deus de toda a tua alma é que Deus quer que os nossos prazeres sejam nas coisas dele, naquilo que agrada a ele. Amém? Está claro? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De todo o teu entendimento. Amados,
ele fez o ser humano diferente. Deus fez o ser humano inteligente. Deus nos fez inteligente, diferente do animal irracional. O animal irracional, ele age por instinto. O ser humano não. O ser humano, Deus fez diferente, colocou no ser humano a inteligência, para que o ser humano entenda, para que o ser humano pense, para que o ser humano raciocine as coisas e tenha discernimento de tudo o que é bom e de tudo aquilo que é ruim. Então, amar a Deus de todo o entendimento, Deus quer que o nosso entendimento, tudo aquilo que nós possamos entender acima de qualquer coisa, acima da profissão a qual a pessoa se qualifica, acima de qualquer escolaridade, acima de qualquer coisa que a pessoa venha ter bastante entendimento, Deus quer que a maior parte, o maior entendimento ela tenha acerca das coisas de Deus. Amém? Porque o entendimento, amados, muitas pessoas, cada um entende de uma coisa. Fulano entende de medicina, fulano entende na área da advocacia, do direito, fulano entende de mecânico, sim ou não? Cada um entende de alguma coisa, mas Deus quer que o entendimento maior do ser humano seja nas coisas dele, entender a palavra dele, colocar acima de tudo. Amém? Aí, continuando, diz assim, versículo 39. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha aí, o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, esse segundo mandamento aí, amar o próximo como a ti mesmo, o Senhor Jesus expressou aqui para as pessoas não esquecerem, para aquela turma, aquela raça de víbora ali, lembrar e dar valor para o ser humano. Mas o primeiro mandamento ali, na verdade, já está incluso esse segundo aqui. No amar a Deus acima de tudo, já inclui o amar o próximo também. Já se agrega a esse mandamento. Já se associa a ele o segundo mandamento também. Por quê? Porque quem ama a Deus não faz o mal para o próximo, não é verdade? Quem ama a Deus não mata o próximo. Quem ama a Deus não mente para o próximo. Quem ama a Deus não tem inveja do próximo. Quem ama a Deus, no coração dessa pessoa só tem amor. Então como é que ela vai fazer o mal para o próximo? Não tem lógica, não bate isso, não procede isso. Então quem ama a Deus, ama o próximo, ajuda, tem misericórdia, tem compaixão, se preocupa com o bem-estar dos outros. Amém? Destes dois mandamentos dependem toda a lei, quer dizer, toda a lei depende desses dois, e todos os profetas dependem desses dois mandamentos. E toda pessoa, todo ser humano dependem desses dois mandamentos. Todos nós dependemos dele. Todos nós. Para que tudo venha dar certo, para que você seja uma pessoa bem-sucedida, para que você seja uma pessoa bem-aventurada em qualquer segmento da vida, você depende da prática desses dois mandamentos. Para a pessoa ser feliz, depende desses dois mandamentos. Para a pessoa ser bem-aventurada,
morada. No que realizar depende desses dois mandamentos. Traduzindo, todos nós, todo ser humano depende desses dois mandamentos, que o primeiro resume tudo: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Amém? Glória a Deus. E amar a Deus, amados, como é que nós provamos que amamos a Deus? Jesus, ele dá um exemplo para nós lá em João 14. Vamos lá, João capítulo 14, versículo 23. João capítulo 14, versículo 23. Veja o que diz o Senhor aqui, ó. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Está vendo? Olha aí, ó, como é que Deus entende quando nós o amamos, ó. Ele falou aqui, vamos repetir o 23, ó. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, olha aí no 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Então o amor a Deus, Deus vê em nós que nós o amamos quando guardamos a palavra dele, priorizamos, valorizamos a palavra dele, reverenciamos a palavra dele e colocamos em prática. Amém? Glória a Deus. Entenderam direitinho, amados? Então pronto, é isso aí. Aí está a chave da mudança de tudo. Isso aqui é a chave mestra que abre todas as portas, inclusive a principal de todas, que é a porta do céu. Amém? Fica de pé, amados.